nosso evento, vamos convidar agora para falar sobre que Brasil saiu das urnas. Ele é advogado, radicado em Brasília, é formado em Direito pela Unicub, possui mestrado na Universidade Harvard, é membro da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAB. Em 2009 foi escolhido pelo presidente da República para ocupar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral biênio 2009-2011, na vaga reservada aos advogados, surgida pela posse como titular do ministro Arnaldo Versiani, empossado em 16 de abril de 2009. Nosso próximo palestrante está por aqui já. Com os aplausos de vocês, vamos receber Dr. Joelson Dias. Pessoal, mais uma vez eu peço a gentileza de todos vocês para que procurem fazer silêncio no lado externo do nosso auditório, para que a gente possa dar sequência aqui e não atrapalhar as pessoas que estão prestando atenção na palestra, tá bom? Mais uma vez, a assessoria da UVB, eu peço a gentileza tentar controlar um pouquinho o barulho do lado. Obrigado. Este tão importante recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, cegos e cegas, para que elas possam identificar a exata posição do seu interlocutor, já que as caixas de som tendem a uniformizá-lo. Importante também dizer que eu sou o Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa na tonalidade verde clara, quadriculada, uma gravata na tonalidade mais escura, um terno escuro, estou no palco principal do evento, de pé. Este também é um outro importante recurso de acessibilidade para as pessoas com deficiência, para que a gente possa, enfim, dentro do possível, garantir que acompanhe os nossos eventos com a mesma riqueza de detalhes dos demais participantes. Seria importante também, sempre nos nossos eventos, garantir o intérprete, a intérprete de Libras, para que a comunidade surda também tenha acesso às informações dos nossos eventos. Bom, e Brasil... Que Brasil saiu das urnas dessas eleições de 2024? Quais são os desafios e perspectivas que temos pela frente? Com certeza, aquelas reeleitos, reeleitas, veem um quadro muito diferente em relação àquelas que não tiveram o mesmo êxito. De qualquer sorte, me parece, da mesma forma que foi enfatizado e muito bem pelo palestrante que me sucedeu, o que importa é essa nossa reflexão, essa nossa imaginação sobre um país em que cada voto não apenas escolhe uma liderança, mas na verdade molda o futuro das nossas comunidades, molda o nosso Brasil. As eleições de 2024 não apenas redefiniram o cenário político local, mas também trouxeram à tona uma série de desafios e perspectivas. O Brasil, pós-eleições de 2024, revela um eleitorado atento, exigente, pragmático. Não é mais só uma questão de renovação ou continuidade, mas de lideranças
eficientes e representativas. Enfrentar os desafios de um país dividido, reinventar a política local, transformar promessas em realizações concretas. Foi isso que o eleitor, a eleitora de 2024 quis e demonstrou na urna em relação às nossas representantes. Não é mais, certamente, sobre quem venceu, mas é sobre como cada eleita, cada eleito lidará com a expectativa de um país que exige mais do que discursos, ações. Por isso é que se diz que, na verdade, mais do que a mudança de gestão, mais do que a mudança de administração, o Brasil, que saiu das urnas em 2024, tem o potencial para nos transformar enquanto indivíduos e transformar as nossas comunidades, transformar o nosso próprio país. Aliás, analisando os casos, os processos judiciais decididos pela Justiça Eleitoral, em que tantos dos senhores e das senhoras foram ou representantes ou representados, representadas, o que se tem é justamente isso: questões cruciais que impactam não somente a legitimidade do pleito, mas a estabilidade do nosso próprio processo eleitoral, a consolidação da nossa própria democracia. De fato, ainda temos inúmeras candidaturas sub júdice e uma incerteza eleitoral. Em pelo menos 46 municípios, os prefeitos eleitas ainda enfrentam dificuldades que podem comprometer a sua esperada posse no próximo dia 1º de janeiro. Essas pendências, muitas vezes relacionadas com a ficha limpa, com a irregularidade da campanha ou com os atos de improbidade administrativa, como muito bem explicado pelo primeiro palestrante do dia, geraram incertezas tanto para os candidatos como para os eleitorados. E é esse o desafio que a Justiça Eleitoral, o TSE, tem pela frente: priorizar o julgamento desses processos para se evitar vacância nos cargos do Executivo. E muitos dos senhores e das senhoras que tomaram posse, eventualmente até já o sabem, assumirão não somente a Câmara Municipal como presidente, mas eventualmente até a chefia do Executivo Municipal temporariamente, porque todos nós sabemos, onde existe qualquer discussão, qualquer pendência que impeça o prefeito, a prefeita tomar posse, até que isso se defina, é o presidente, a presidente da Câmara que assumirá a chefia do município até a definição do processo judicial ou mesmo a realização de novas eleições. Então, muitos dos senhores e das senhoras já entram no cargo de prefeito, prefeita interina, pensando em eventual eleição como chefe do Poder Executivo no próximo ano, até que essa situação se resolva. Outra consequência, resultado desse Brasil que saiu das urnas, são os processos por abuso de poder político, por abuso de poder econômico, pelo uso indevido da máquina pública, condutas vedadas pela compra de votos que ainda permanecem dependendo de decisão judicial e que, a depender da conclusão da Justiça Eleitoral, podem levar à cassação do registro
a cassação do diploma, consequentemente, a perda do mandato. E não menos importante, os processos também pelo uso indevido de veículos ou de meios de comunicação social, o mau uso da internet, o mau uso das redes sociais para disseminação de desinformação, de fake news, de violência, de discurso de ódio, de mentiras. E como todos nós sabemos, também pode resultar agora na cassação do registro ou do diploma e, consequentemente, do mandato. E, lamentavelmente, foi expressivo o número também de processos, de casos, por conta desse mau uso da internet, desse mau uso das redes sociais durante as eleições, tentando comprometer a vontade do eleitor, tentando manipular o nosso eleitorado, o voto livre e informado do eleitorado. Então, é aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber o desenlace desses processos judiciais por abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social, que poderá resultar numa mudança do cenário político. E a responsabilidade que tem a Justiça Eleitoral, espera-se, em processar o quanto antes essas ações, para que se tenha também o quanto antes uma definição de quem efetivamente está à frente do Executivo Municipal, de quem está no cargo, no exercício do cargo de vereador, vereadora, para que possa conduzir com a mais absoluta tranquilidade o seu mandato, a sua gestão. É importante que cada uma das senhoras continue a acompanhar a prestação de contas. A Justiça Eleitoral disponibiliza com a maior transparência as informações sobre esses processos de prestação de contas. Vale, no caso individual de cada uma de vocês, de cada um de vocês, ainda que não tenham sido eleitos ou eleitas. Porque se a Justiça Eleitoral, porventura, concluir que as contas não foram prestadas, que os documentos não foram juntados, que as determinações da Justiça Eleitoral não foram atendidas, isso pode eventualmente prejudicar o mandato dos senhores e das senhoras ou uma eventual disputa eleitoral em 2026, em 2028. É muito comum a insatisfação de uma eventual derrota nas eleições e a omissão no acompanhamento dos processos de prestação de contas. Situação que o candidato ou a candidata só vai se dar conta muitos anos depois, em um novo processo eleitoral, e aí vai descobrir a impossibilidade de concorrer, porque não tomou conta, na hora certa, no momento oportuno, da sua prestação de contas. Por isso, tendo sido eleita ou não, cuidem da prestação de contas, inclusive do adversário e da adversária. Porque eventual rejeição de contas pode levar aí a algum tipo de processo que também pode resultar na cassação do registro ou do diploma, consequentemente, do próprio mandato. Enfim, o que nós temos depois das eleições toda essa complexidade do processo eleitoral que não termina com as eleições e que precisa ser acompanhada. A expectativa de uma atuação firme na Justiça Eleitoral para coibir os abusos, para coibir os ilícitos, porque todos nós sabemos que não basta só cumprir as regras. O número de candidatos, a definição das cotas de gênero, a questão das coligações é muito importante, é imprescindível, segundo a nossa própria Constituição, que se garanta a legitimidade do pleito.
E é a legitimidade do pleito, ter certeza que não houve abuso, que não houve ilícitos, que vai garantir também a própria confiança nas nossas instituições eleitorais, na nossa democracia e, consequentemente, o que se convencionou chamar de integridade eleitoral. O que nós temos depois das eleições de 2024 é um cenário político redesenhado. As eleições revelaram um Brasil em transformação. Os números consolidam uma realidade clara. O eleitorado exigiu equilíbrio, enfatizo, equilíbrio entre inovação e experiência. Aproximadamente 48% dos prefeitos e das prefeitas reeleitas demonstram que a continuidade tem seu espaço, mas 52% das novas lideranças sinalizam um apelo por renovação. E qual foi então o efetivo, concreto recado das urnas? Pragmatismo acima de ideologias. O eleitorado brasileiro mostrou maturidade para priorizar propostas tangíveis, concretas, em detrimento de discursos ideológicos exacerbados, extremistas. Durante a campanha, o foco foi em temas práticos: saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública. Municípios onde a gestão teve êxito em áreas essenciais premiaram os seus líderes, as suas lideranças, com reeleições. Já aqueles outros municípios marcados por crises administrativas assistiram a mudanças de comando. As urnas reforçaram o protagonismo de lideranças locais conectadas com as demandas da população. Prefeitos, prefeitas, vereadoras que souberam utilizar ferramentas digitais para dialogar diretamente com os seus eleitores, conseguiram, com esse bom uso da internet, das redes sociais, converter popularidade em votos. Isso foi particularmente evidente em cidades pequenas, onde lideranças renovadas, com forte vínculo comunitário, emergiram como as principais escolhas. Essas lideranças representaram um modelo de gestão participativa, valorizando o engajamento social, priorizando políticas públicas baseadas em evidências, de novo, em detrimento dos discursos ideológicos exacerbados. Na região norte e nordeste, 65% das prefeitas, dos prefeitos eleitos em municípios com menos de 50 mil habitantes são novas na política. Essa mudança é reflexo do desgaste de elites políticas tradicionais e da busca por lideranças que reflitam e representam essa nova dinâmica. O desafio, portanto, é conciliar renovação e experiência. Embora a renovação seja celebrada, ela também traz desafios. Administradoras de primeiro mandato, ou muitas aqui certamente, frequentemente enfrentam dificuldades para formar equipes competentes, especialmente em cidades onde a infraestrutura e também os recursos orçamentários são limitados. Isso coloca em evidência a importância da capacitação contínua, do treinamento, da capacitação dos servidores e servidoras, a valorização
da função pública, a valorização dos serviços públicos para uma transição administrativa bem estruturada. Por outro lado, lideranças reeleitas, como também certamente aqui é o caso, carregam a responsabilidade de evitar o desgaste político. O maior desafio para essas gestoras, esses gestores, será entregar novos resultados, sem repetir fórmulas que possam gerar estagnação ou alienar o eleitorado. A descentralização das decisões eleitorais. Um fenômeno marcante nas eleições de 2024 foi, de uma certa forma, o enfraquecimento das direções partidárias nacionais na influência nas eleições locais. A campanha de prefeitas, de prefeitos, vereadoras em grande parte foram organizadas com maior autonomia em relação aos partidos. Isso permitiu que as candidaturas moldassem suas propostas diretamente às realidades locais. E isso teve muita influência nas alianças eleitorais. Formações até inusitadas de coligações municipais mostraram que o pragmatismo superou o alinhamento ideológico. Em algumas cidades do Sul e do Sudeste, partidos historicamente opositores uniram forças para enfrentar desafios regionais específicos. E esse cenário não foi diferente no interior do Brasil. Alianças locais ultrapassaram barreiras partidárias para garantir competitividade. Isso resultou em uma diversidade de configurações políticas que, em termos de perspectiva, refletem melhor as demandas da população, mas em termos de desafio, põe em questão a própria governabilidade. Como acomodar interesses tão distintos, por vezes decorrentes de alianças, de coligações tão amplas, com os cargos, as secretarias, o orçamento que tem cada município. Um outro elemento importante do Brasil que saiu das urnas em 2024 foi o impacto das crises globais no eleitorado. Questões como a recuperação econômica pós-pandemia, o aumento das desigualdades sociais, os eventos climáticos extremos moldaram o debate político e influenciaram as decisões dos eleitores. O Brasil que emergiu das urnas em 2024 revela um eleitorado cada vez mais atento e exigente. A renovação do quadro político, combinado com a continuidade de lideranças testadas, desenha um futuro promissor, mas desafiador. Para o legislativo municipal, para as vereadoras, os vereadores, que é o que efetivamente importa, isso significa lidar com gestões que terão que inovar em meio a demandas sociais crescentes e recursos orçamentários cada vez mais limitados. O grande desafio será equilibrar o peso da experiência acumulada com a energia das novas lideranças, gerando uma política mais eficiente, conectada com os cidadãos, as cidadãs, e por isso mesmo mais inclusiva, mais participativa. O cenário político redesenhado não é apenas um reflexo das urnas, mas uma oportunidade para que vereadoras, vereadores fortaleçam o vínculo entre o poder político e a sociedade, inovando e entregando resultados concretos.
O que o Brasil pede não é apenas mudança ou continuidade, não é apenas a superação dessa polarização política que tanto compromete a nossa democracia e o nosso processo eleitoral, mas eficiência e representatividade no exercício do poder. Por isso, o próprio papel da vereadora, do vereador se reconfigura. O vereador, a vereadora, tradicionalmente reconhecida como a base da democracia municipal, enfrenta agora um cenário em constante transformação. As eleições municipais evidenciaram a necessidade da reconfiguração desse papel, exigindo que os vereadores e as vereadoras transcendam as suas funções clássicas e adotem posturas de lideranças inovadoras. Historicamente, os vereadores e as vereadoras sempre tiveram como função, atribuição, legislar e fiscalizar o executivo municipal. No entanto, a complexidade das demandas sociais, a polarização política, o papel da internet, das redes sociais, a velocidade das mudanças tecnológicas impõem uma ampliação dessas funções. As vereadoras, os vereadores são agora convocadas a atuar como mediadores entre a população e a administração pública, identificando necessidades emergentes e propondo soluções ágeis e eficazes, sempre com uma participação política cada vez maior, pela internet, pelas redes sociais, pelas audiências públicas, que tanto o poder executivo, o poder legislativo e até mesmo o poder judiciário devem realizar. A incorporação dessas ferramentas tecnológicas cada vez mais crescente, como as redes sociais, os aplicativos, a inteligência artificial, essa incorporação de todas essas ferramentas tecnológicas tornou-se indispensável para a atuação parlamentar moderna. Plataformas digitais permitem agora não somente maior transparência, como maior participação cidadã e eficiência na gestão legislativa. Iniciativas como o uso de aplicativos para consulta pública sobre projetos de lei e outras iniciativas das vereadoras, dos vereadores, a realização de audiências públicas virtuais ampliam o alcance, a interação com a comunidade e podem comprometer o papel, a atuação daquele vereador, daquela vereadora que, porventura, não faça esse bom uso da internet, das redes sociais, enfim, de todas essas ferramentas tecnológicas. O vereador, a vereadora, deve promover o engajamento comunitário, incentivando a participação dos cidadãos, das cidadãs nas decisões municipais. Modelos de orçamento participativo permitem que a população influencie diretamente, não somente a alocação, como a priorização de recursos públicos, fortalecendo não somente a democracia participativa, mas a própria legitimidade, a própria representatividade da vereadora, do vereador. A complexidade de todos esses desafios requer que as vereadoras, os vereadores desenvolvam competências, portanto, além das jurídicas, além das políticas, conhecimentos em gestão pública, sustentabilidade, inovação social,
meio ambiente, acessibilidade, inclusão, comunicação passam a ser essenciais, fundamentais, indispensáveis para a elaboração de políticas públicas eficazes, alinhadas às demandas contemporâneas e, claro, a atuação, a representatividade das próprias parlamentares. A tramitação para esse modelo de liderança inovadora também apresenta desafios, incluindo a resistência a mudanças e, como dizia antes, a capacitação, o treinamento, a qualificação contínua, tanto dos parlamentares como da sua equipe, e a adaptação às novas tecnologias. Essas dificuldades devem ser vistas sempre na perspectiva de oportunidades para fortalecer a representatividade, aumentar a eficiência administrativa e promover uma gestão pública mais transparente e participativa. E claro que nesse cenário, o Brasil, que saiu das urnas em 2024, não poderíamos deixar de falar das mulheres, dos jovens, da diversidade, das pessoas com deficiência no legislativo. As eleições trouxeram à tona questões cruciais, como a representatividade no cenário político brasileiro, a participação de mulheres, jovens, diferentes grupos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos, como as pessoas com deficiência, o segmento LGBTQIA+, povos indígenas, no Legislativo Municipal apresentou avanços, mas é fundamental analisar se essas mudanças refletem progressos substanciais, mudanças de paradigmas, ou se permaneceram apenas no âmbito simbólico. O número de mulheres eleitas para as câmaras municipais aumentou para 18% dos eleitos, representando um crescimento de 13% em relação às eleições de 2020. Apesar desse avanço, a representatividade feminina ainda está aquém, eu diria, muito aquém do ideal, considerando que as mulheres compõem mais de 50% da população brasileira, mais de 50% do eleitorado, mais de 46% das filiadas aos partidos políticos. 790 municípios. 790 municípios não elegeram mulheres vereadoras, evidenciando disparidades regionais significativas. Mesmo com as cotas de gênero, mesmo com a determinação da destinação de recursos financeiros às campanhas eleitorais, mesmo com a garantia de tempo de rádio e televisão, insisto, enfatizo, os 790 municípios não elegeram mulheres vereadoras. A presença de jovens no Legislativo Municipal também registrou crescimento. A faixa etária abaixo dos 39 anos foi a que mais cresceu entre os eleitos as eleitas, indicando uma tendência de rejuvenescimento nas câmaras municipais. No cargo de prefeito, prefeita, o grupo até 29 anos mais que triplicou. De 36 eleitos nessa faixa etária em 2020, agora são 119. A diversidade étnica e racial no Legislativo Municipal também apresentou avanços. O aumento de jovens, mulheres e diversidade étnica entre os eleitos reflete um cenário político mais representativo, mais inclusivo, mais consentâneo, portanto, com o estado social que a nossa Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos asseguram. A inclusão de pessoas com deficiência no processo eleitoral
ganhou destaque em 2024. Mais de 1.450.000 eleitores e eleitoras com deficiência estiveram aptas a votar, o maior número já registrado. No entanto, e é isso o que mais importa, a representatividade desse grupo social historicamente vulnerabilizado em seus direitos, entre os eleitos, entre as eleitas, segue ainda muito limitada. Dos 4.696 candidatos e candidatas que se apresentaram como pessoas com deficiência, apenas 388 foram eleitas, ou seja, menos de 10% do total de candidaturas desse segmento. Embora os números indiquem progresso, é crucial questionar se esses avanços são efetivamente substanciais ou meramente simbólicos. A subrepresentação, enfatizo, subrepresentação de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência nas câmaras municipais ainda é lamentavelmente evidente. E a presença de jovens, embora crescente, não necessariamente se traduz em mudanças estruturais nas práticas legislativas. Os resultados das eleições municipais demonstram avanços na representatividade. No entanto, para que esses progressos sejam reais e não apenas simbólicos, é necessário implementar políticas públicas que promovam a inclusão efetiva e a participação ativa de todos esses segmentos na tomada de decisões políticas. Por isso é o que se espera das novas vereadoras, dos novos vereadores eleitos ou reeleitas em 2024, que assegurem por esses aplicativos, por essas ferramentas da internet, pela participação virtual ou presencial nas audiências públicas, antes mesmo da aprovação de qualquer medida, a efetiva participação cidadã popular de todos esses segmentos, na expectativa de que se possa construir um legislativo verdadeiramente representativo, inclusivo de toda a diversidade da sociedade brasileira. As eleições de 2024 evidenciaram um Brasil profundamente dividido, refletindo tensões políticas, sociais e, eu também diria, econômicas que permeiam o país. A polarização manifestada em discursos acalorados, exacerbados, extremistas e resultados eleitorais apertados apresentam desafios significativos para a governabilidade e, o mais importante, para a nossa coesão social, para a nossa própria convivência em sociedade, com tolerância e respeito às diferenças. Em diversas cidades, as disputas eleitorais foram decididas por margens estreitas, indicando um eleitorado dividido. E isso, claro, tem um impacto direto na própria governabilidade municipal. A polarização afeta diretamente a gestão dos municípios. Prefeitos eleitos com margens reduzidas, e isso foi a realidade em muitos dos nossos municípios, enfrentam desafios ou enfrentarão para implementar suas agendas, necessitando construir coalizões com as câmaras municipais. Daí a importância da vereadora, do vereador para a superação dessa polarização. Essa dinâmica da construção dessas coalizões do Executivo com as câmaras municipais, esperas poderão resultar em avanços legislativos
e na efetivação tão necessária de políticas públicas para a superação de desigualdades socioeconômicas tão evidentes na nossa sociedade. Eu queria concluir, diante de todo esse quadro do Brasil que saiu das urnas em 2024, enfatizando principalmente que tudo isso que vimos, tudo isso que resultou das eleições de 2024, não são meramente estatísticas ou tendências passageiras. Tudo isso representa a pulsação de uma democracia, e é isso que importa, de uma democracia que busca se reinventar. Como vereadoras, os senhores, as senhoras estão na linha de frente dessa evolução, carregando a responsabilidade de traduzir as demandas e esperanças dos seus eleitores, das suas eleitoras, em ações concretas. A história nos ensina a qualquer tempo e em qualquer parte geográfica do mundo que momentos de divisão, de polarização, podem ser transformados em momentos de união e progresso. A polarização que testemunhamos não precisa ser um obstáculo, pode ser um catalisador, deve ser um catalisador para diálogos mais profundos, mais tolerantes, mais respeitosos e soluções mais inclusivas. Cada um dos senhores, das senhoras, vereadoras, vereadores, eleitos ou não, no lugar dos engenheiros do caos que semeiam a desinformação, o ódio, a violência, as ameaças, os atos antidemocráticos. Cada um dos senhores, das senhoras, vereadoras, vereadores, podem ser os arquitetos, as arquitetas de um novo capítulo. Cada decisão tomada, cada política implementada tem o potencial de moldar o futuro das nossas comunidades e, por extensão, do nosso país. Portanto, desafio cada uma de vocês a abraçar a complexidade desse momento de polarização. Se me permitem essa proposta, se me permitem esse desafio, com coragem e visão, com perspectiva, que possamos transformar divergências, o discurso do ódio, da intolerância, o discurso exacerbado, extremista, em diálogos construtivos, transformar a inércia em inovação, transformar a apatia e a desconfiança em colaboração e contribuição. O Brasil que saiu das urnas em 2024 é um país que clama por lideranças comprometidas, empáticas e visionárias, que sejamos todas nós, pessoas dignas desse chamado, construindo juntas um futuro mais justo, inclusivo e próspero para todas as nossas comunidades, todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado, doutor Joelson Dias. Eu convido o vereador de Nova Alvorada, Rio Grande do Sul, o vereador Morgan, para fazer a entrega do certificado e também do livro do doutor Tomás Leonardo, Devaneios de um Moribundo. Mais uma vez, os aplausos de vocês para o doutor Joelson Dias. Alguns recadinhos.